Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Mais uma vez estamos aqui reunidos juntos pela graça de Deus para nós podermos louvar o nome do nosso Deus, para podermos estudar junto conosco de novo. Como é bom estar feliz e acordar alegria. Sabe por quê? Porque hoje vai existir bênção na nossa vida e na sua vida também. Acredite, tenha fé, porque Deus vai fazer vitória na tua vida hoje. Louvado seja Deus, porque mais uma vez estamos aqui reunidos para nós louvar o nosso Deus em oração. Como é bom estar em oração com o nosso eterno Deus, que você que está em casa possa estar todo momento orando ao nosso Deus. Quero mandar um abraço para vocês, todos vocês que têm nos acompanhado. Que alegria é ter vocês conosco, junto, para que nós possamos estudar a mesma palavra, para estar no mesmo pensamento, estar no mesmo raciocínio. Louvado seja Deus por isso, que você seja abraçado pelo poder do Espírito Santo. Sempre eu falo isso, toda vez que você abre ou estuda a palavra de Deus, milhares de anjos estão ali perto de você para que você possa ter mais capacidade, mais entendimento para entender a palavra de Deus. Por isso que eu digo para você, não deixe de fazer seu ano bíblico. O ano bíblico é muito importante para a nossa vida, para que nós possamos crescer na graça do Senhor Jesus. Convido vocês que estão aqui e você também que está em casa para que nós possamos ajoelhar e falar com Deus eterno, a majestade do céu. Vamos lá orar junto conosco? Querido Pai, eterno Deus, somos agradecidos, Senhor Deus, porque nós acordamos com saúde, Senhor. Quero te pedir tua bênção, Senhor Deus, a cada um daqueles que assistem o ano bíblico, Pai de amor, esteja com ele nesses momentos, agora que eles estão estudando a palavra, que nada venha tirar o foco deles, Senhor. Queremos te agradecer pela oportunidade, pela chance de podermos estar dentro da tua presença, Senhor Deus, de podermos estar mais um dia para poder vencer as nossas debilidades e nossas dificuldades, Senhor. Louvamos o teu nome porque o Senhor Deus nunca nos abandona, Senhor. Obrigado, meu Pai, que nós possamos de verdade agora estudar a tua palavra, louvar o teu santo nome, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, porque nós temos esse privilégio de todas as manhãs estar dentro da tua graça, dentro do teu trono, Senhor. Nos abençoe agora, queremos entoar o teu santo nome, em nome do teu santo Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, vamos cantar, vamos encher o templo do Deus eterno com louvores. Um louvor muito lindo, que eu quero que você pense muito nisso. Olha que lindo esse hino que nós vamos cantar, o hino 165, Hoje Sou Feliz. Você está feliz? Só de acordar e estudar a palavra de Deus encher o nosso coração de alegria. Nossa, aí é a razão para que nós possamos vencer todas as debilidades da nossa vida. Vamos cantar junto conosco o hino 165, Hoje Sou Feliz. Salvou-me no seu sangue.
Muito bem, chegou o momento que eu gosto muito, que é decorar a palavra do Senhor Jesus na nossa mente. Gostaria de falar para você que deixou seu comentário lá e falou sobre se decorou ou não decorou. Uma pessoa disse assim: eu não consigo, essa palavra eu não consigo, não diga isso não. São palavras que não é bom dizer não, diz que consegue, você consegue sim pela graça de Deus. Pegue o texto e comece a decorar mesmo, você vai ver o Espírito Santo trabalhando com você, tá bom? Não diga que não consigo, você consegue sim, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos agora de novo falar sobre o texto, decorar, enche o seu coração com isso, tá bom? O texto se encontra lá em Lucas capítulo 1, 20. Vamos nós falar agora junto, convido você que está aqui também e você que está em casa. Vamos lá? 1, 2, 3. Lucas 1, 20. E eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crês nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1, 20. Lucas 1, 20. E eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creis nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1, 20. Lucas 1, 20. E eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creis nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1, 20. Amém, louvado seja Deus. E no final do dia você vai estar com esse texto decorado. Só é você acreditar e ter fé. Que Deus te abençoe. Vamos agora estudar junto conosco a palavra de Deus. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu bem. Bom dia, você que está aí em casa. Que alegria estarmos aí junto para estudarmos mais uma vez a palavra do nosso Senhor Jesus. É com muita alegria que nos achegamos ao nosso Deus, juntos para aprendermos mais. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, você que está em casa, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos aprender lições preciosas da palavra de Deus. Mas antes, nós temos que orar, não é, meu bem? Pedindo a presença dele. Vamos lá, vamos nos ajoelhar. Você aí de casa se ajoelha conosco também. Oremos. Santo, santo, santo e eterno Deus, grandioso Pai, é no nome do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, que está no santuário celeste neste momento, intercedendo por toda a humanidade. Eu me achego a Ti, Senhor, escondido em Jesus Cristo, porque sei que em mim não há nenhum mérito, mas em Jesus eu consigo chegar a Ti. Por isso, Pai, eu peço perdão pelos meus pecados. Aqui eu quero apresentar a minha vida e a vida desta escola de profetas e destas famílias que estão aí do outro lado, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos perdoe e nos dê do Teu Santo Espírito, para que possamos sermos mais fortes e termos o caráter de Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor que o Espírito Santo nos guie nesse estudo hoje e que as palavras que saem de nossa boca, Senhor Deus, possamos ter poder para cumprir e obedecê-las, ó Pai. Fazermos a forma correta, como é da Tua santa vontade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, hoje nós estudamos, o tema hoje é importantíssimo, muito importante. Hoje aprenderemos o que não devemos fazer. Importantíssimo. Nós estudamos hoje 1 Samuel, capítulo 27 e 31. Cuidado para não ler até o 31, é 27 e 31, né? E também estudamos 1 Crônicas, capítulo 10, né? 1 Crônicas, capítulo 10. E o livro hoje foi o capítulo 66, a morte de Saul. Muito bem. E hoje nós vamos ressaltar aqui a história de alguém
Alguém que foi escolhido pelo céu, alguém que foi trabalhado com ele, mas que infelizmente a trajetória de sua vida não teve um final feliz. E o livro vem trazendo aqui, eu quero começar pelo livro, porque o livro traz ali um pouco antes do que nós vamos ler nos capítulos da Bíblia. Ele vem trazendo aqui as escolhas de Saul, o momento que ele estava vivendo ali, e os filisteus agora novamente vêm em guerra contra os filhos de Israel. O lugar da batalha seria ao pé do Monte Gilboa. Aquela planície, ela tinha sido palco de uma outra guerra, aonde Gideão tinha vencido uma batalha muito importante com 300 homens pela força do Senhor. Só que agora, o comandante de Israel tinha um espírito muito diferente daquele com que Gideão tinha vencido. Por quê? Porque Saul não estava com Deus. Saul, quando viu ali o exército filisteu, ele tremeu de medo. Por quê? O que aconteceu com Saul? Você tem acompanhado a trajetória, tem visto as escolhas que Saul tinha feito. E aqui vem dizendo, no segundo parágrafo, que por culpa mesmo de Saul, aquele ataque tinha acontecido. Porque ao invés dele proteger o reino, ele tinha gastado tempo, meios, para ir atrás do ungido de Deus. Imagina isso. E agora o país tinha ficado desprotegido e os filisteus atacaram e estava no centro do país, já acampado ali, pronto para a derrota. Agora vamos ver, aqui traz um detalhe muito interessante, no capítulo 66, no segundo parágrafo, diz assim, ó. O parágrafo começa assim, Saul soubera que Davi, vocês podem acompanhar aí também, diz assim, na terceira linha, fora a sua própria paixão incoerente, incitando-o a destruir o escolhido de Deus que envolvera a nação em tão grande perigo. Ao mesmo tempo que se ocupara na perseguição a Davi, negligenciara a defesa do seu reino. Os filisteus, tirando vantagem da condição desprotegida do reino, penetraram bem no centro do país. Assim, enquanto Satanás estivera a insistir com Saul para que empregasse toda a sua energia na caça a Davi, a fim de o poder destruir, o mesmo espírito maligno inspirara os filisteus que aproveitassem a oportunidade para levarem a efeito a ruína de Saul e subverterem o povo de Deus. Isso aqui me deixou muito assustada. Nós vemos que Satanás não é amigo de ninguém. E ele trabalha assim, enquanto ele luta com uma pessoa, ele acaba trabalhando contra aquela própria pessoa, né? Então, realmente não vale a pena a gente ficar dando ouvidos às sugestões de Satanás. E você sabe que ele continua trabalhando da mesma maneira? Hoje ele também trabalha da mesma maneira. Diz aqui, ó, quantas vezes é ainda o mesmo ardil empregado pelo adversário máximo? Ele instiga a algum coração não consagrado para que acenda a inveja, a contenda na igreja e então, tirando a vantagem da condição dividida do povo de Deus, incita seus agentes a efetuar a ruína. Olha como isso é sério. Às vezes, quando tudo está indo bem na igreja, ou mesmo na sua família, na sua casa, Satanás vê quem é que está mais fraco ali para ele poder trabalhar. E aí ele entra naquela situação para poder estragar o trabalho de Deus ou mesmo a convivência do lar, aonde você está em paz. Então nós temos que orar muito ao Senhor para que nós não venhamos cair em contenda, inveja, fofoca, essas situações que nós temos estudado no decorrer do ano bíblico. Mas aí, então agora Saul, naquela situação, ele procura o conselho de Deus. Mas Deus não ouve Saul. Em vão Saul procurou a Deus. Meu bem, por que Deus não escutou Saul? Deus escuta todas as pessoas, por que Deus não escutou Saul? Pois é, meu bem. Aqui, no terceiro parágrafo, né, o parágrafo que começa
No dia seguinte, você saber lidar, deveria se empenhar na batalha, conhecer as artimanhas deles, para você não cair nos laços deles. Que essas palavras são tão importantes. Termina uma pergunta. Agora eu quero fazer um apelo para você essa pergunta que você me fez. Em nome de Jesus, compartilha. Começa assim, esses estudos bíblicos, porque muitas pessoas precisam saber disso. Muitos estão sendo cativos do diabo sem saberem. Nós sabermos estas palavras. Né? Saul estava pensando que estava fazendo a coisa certa aqui e só errando, vocês vão ver a situação da vida dele. Então, tem muita gente que está sofrendo aí porque não conhece ou não obedece essas palavras. Então, a palavra de Deus é um remédio para a humanidade. Se você tem problema na sua vida, estude a Bíblia e obedeça, que depressão, ansiedade, tudo que está acontecendo na humanidade hoje, some pelo poder de Deus. Então, você tem essa arma poderosa na sua mão. Compartilhe com um amigo seu, quem sabe você salva a vida de seu amigo. Use para você e compartilhe, em nome de Jesus. Veja o que aconteceu na vida de Saul. Olha só, Deus ouve, você ouve todo mundo, mas tem um momento, olha por que Deus não ouviu Saul. Diz o seguinte, com suas próprias atitudes, olha, a nossa atitude é importante, tá vendo? Ó? O rei havia se privado do benefício de todos os métodos de consulta a Deus. Rejeitou o conselho do profeta Samuel. Tinha causado o exílio de Davi, o escolhido de Deus, e havia mandado matar os sacerdotes do Senhor. Olha só que tristeza, que coisa difícil, né? Olha, ele começou a destruir o meio de comunicação que Deus tinha com ele. Como é que eu posso falar com você aí, que nós sabemos que essa transmissão chega em outros países, se eu não tiver essa ferramenta que nós estamos utilizando, que é uma câmera e o YouTube? Como é que eu conseguiria falar com você se eu destruísse? Foi assim, Saul foi destruindo os meios de comunicação com Deus e queria ouvir Deus. Olha só, mais embaixo um pouco, nesse mesmo parágrafo, diz o seguinte, Saul não procurou a Deus, olha só, olha o porquê ele estava procurando a Deus. Ó. Saul não procurou a Deus com humildade, olha, isso é importante, essa palavra humildade. E arrependimento não era o perdão do pecado e a reconciliação com Deus que ele procurava. Queria, na verdade, se livrar de seus adversários. Olha só. É importante nós procurarmos a Deus. Meu amigo, minha irmã aí de casa, vocês aqui da igreja, temos que procurar a Deus com humildade. Tem pessoas que vão a Deus só para resolver os problemas, como vai a um médico para o médico resolver a saúde dele, né? Mas temos que ir a Deus com humildade. Deus resolve o nosso problema, mas qual é o seu intuito de você ir a Deus? Não é porque você quer se arrepender ou não reconhece o seu pecado, mas para se livrar das consequências. Então, temos que ir a Deus com humildade, né? E buscando arrependimento, pedindo o Espírito Santo, que é Ele quem nos ajuda a nos arrepender. Querida, Saul buscou a Deus. Ele tinha destruído todos os meios de comunicação com Deus. Não tinha conseguido ouvir Deus. E sem Deus, para onde foi que Saul foi? Saul, agora separado de Deus, toma a pior atitude que ele podia tomar. Ele foi procurar uma feiticeira. Hoje a gente olha assim, esse nome, feiticeira, é tão popular, né? Temos séries na televisão que tem esse nome, né? Temos também pessoas famosas que já usaram esse nome. Mas na Bíblia, Deus, Ele traz esse nome, essa função de uma forma terrível. Lá em Êxodo, capítulo 22, verso 18, Deus fala, a feiticeira não deixe viver. E eu queria pedir a você, que está em casa, e vocês que estão aqui, que abrisse lá no livro de Levítico, capítulo 19, verso 31. Vamos ver a orientação que Deus tinha dado ao povo dele? Vamos analisar aqui juntos. Levítico capítulo 19, no versinho 31,
diz algo bem interessante. Pegue aí a sua Bíblia também para você poder entender por que foi tão grave o que Saul fez. Olha só, diz assim: não vos virareis para os adivinhos e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus fala aqui, ele proíbe, ele diz que o povo que fizesse isso seria o quê? Contaminado. E tem mais um verso que eu queria abrir com você, que é Deuteronômio 18. Corre lá rapidinho para a gente ver o que Deus fala ali também. Para você entender por que foi tão grave o que Saul fez. Deuteronômio capítulo 18, nós vamos ver o verso 10 ao 12. Olha o que diz aqui. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho, a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, e nem quem consulte os mortos. Uau! Então Deus aqui, ele fala claramente que não podia fazer isso. E o verso 12 diz assim: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti. As nações, Deus tinha expulsado os cananeus justamente por causa dessas práticas. E agora o primeiro rei de Israel toma essa posição de ir atrás de uma feiticeira. E ele vai, né? E agora ele conversa com essa mulher. Imagina só, de noite, na escuridão, Saul com alguns homens ali vai até a caverna daquela mulher. E logo quando ele chega ali, ela já ficou ressabiada, porque ela sabia que Saul, o próprio Saul, tinha mandado matar todos os feiticeiros do reino, meu bem. E agora olha a situação dele. O que ele reprovava antes, agora ele estava fazendo. Veja, Satanás faz as pessoas fazerem o que ele quer. Quando a gente está na mão de Satanás, ele que controla. Então, até o que você achava errado antes, você começa a fazer. E agora ela recebe ele e fica um pouco desconfiada. Quem era esta mulher? Aqui no capítulo 66, no parágrafo que começa assim, ó, foi dito ao rei. Lá no meio desse parágrafo, que é bem pequenininho, diz assim: esta mulher entrara em concerto com Satanás para entregar-se ao seu domínio e cumprir os seus propósitos. Em troca, o príncipe do mal operava prodígios a ela e revelava-lhe coisas secretas. Nossa, então essa mulher ela realmente era uma agente de Satanás, era uma pessoa que lidava diretamente com Satanás. E agora Saul está ali, começa a conversar com ela e ela pergunta o que ele quer. E ele diz: olha, eu quero que você me faça subir Samuel. Gente, vocês lembram nos estudos anteriores que Samuel dava conselhos a Saul e Saul não queria ouvir os conselhos de Deus? Agora ele vai atrás daquela mulher para ouvir o conselho de Samuel. Samuel em vida ele não tinha valorizado, ele não tinha ouvido, ele não tinha obedecido. Mas agora ele estava buscando saber o que Samuel pensava. Então agora, em vida, ele não quis ouvir o conselho de Samuel. Agora ele vai lá para poder chamar Samuel. Mas será que quando chama ali, ela começa a ver e começa a falar o que ela vê? Depois dela praticar os seus encantamentos ali, ela começa a descrever. Isso que eu vou ler para vocês está em 1 Samuel 28, em diante, do capítulo 28, verso 8 ao 14. Eu vou ler só um pedacinho do que o livro vem trazendo aqui. Diz assim: vejo deuses que sobem da terra. Vem subindo um homem ancião que está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Você pode imaginar isso? Saul, tem que pegar, né? Perdão. Você pode imaginar isso? Saul se prostrando diante de um demônio? Que coisa terrível imaginar uma coisa dessa. Totalmente iludido, totalmente enganado, pensando que era Samuel. Ele entendeu que era Samuel pela descrição que ela fez.
Mas, meu bem, eu quero falar um pouquinho já com você de casa o que a Bíblia fala sobre quando a pessoa morre. Será que ela pode voltar? Ela pode falar com a gente? Ela pode mandar mensagens? Será que ela sabe de alguma coisa? Mas o que o livro vem trazendo? Bem, era o mesmo o profeta de Deus que apareceu ali? Não era o profeta de Deus. Nós vimos aqui que Saul, ele tinha cortado toda a comunicação com o céu. E ele não tinha como, mas Deus, olha só, aqui no parágrafo que começa disfarçando-se Saul, na parte mais baixa um pouquinho fala, Deus tivera muita paciência com Saul, embora sua rebeldia e obstinação tivesse quase silenciado dentro de si a voz divina, ainda havia oportunidade para o arrependimento. Ainda assim, quando no momento de perigo se desviou de Deus para obter luz de um aliado de Satanás. Saul rompeu o último laço que o ligava ao Criador. Havia se colocado, gente, isso aqui foi muito pesado, havia se colocado completamente sobre o domínio do poder do diabo, que durante anos tinha sido exercido sobre ele e que o levara à beira da destruição. Que coisa terrível! Olha só, isso aqui me chama a atenção que durante anos, Satanás não chega só de uma vez assim e pega, não, ele vai aos pouquinhos, ó. Foi levando Saul, chegou uma hora que Saul não tinha mais saída. Temos que ter cuidado. Você aí de casa, em nome de Jesus, estude a palavra de Deus, que só o estudo da palavra de Deus e a obediência nós não podemos não chegaremos a essa situação aqui, que igual Saul. Aqui ele foi buscar quem? Satanás. E Satanás ali dominou e ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. É isso mesmo. E aqui, no próximo parágrafo diz, não foi o santo profeta de Deus que veio com o poder dos encantamentos. Você já imaginou a pessoa procurar um servo de Deus como um servo de Satanás? Tem lógica isso? Tem como um servo de Satanás fazer vir um servo de Deus? Mas será então? Talvez você tenha aberto hoje e assistido pela primeira vez. O que a Bíblia fala? Será que uma pessoa que morreu pode voltar? Será que essa pessoa pode trazer mensagens? Será que ela pode trazer sabedoria, conselhos? Ou mesmo aparecer? Com certeza você já ouviu falar de muitas histórias de pessoas que viram pessoas que morreram. E às vezes tem gente que lê esse texto aqui e entende que ele realmente viu Samuel. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes rapidinho, para a gente poder ter uma noção do que a palavra de Deus diz sobre as pessoas que morrem. Vamos abrir em Eclesiastes capítulo 9, no verso 5 e no verso 6, e vamos entender se a Bíblia apoia, de alguma maneira, o pensamento de que quem morre pode vir e se comunicar. Aqui no capítulo 9, no verso 5, no verso 6, fala assim, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e não têm parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E o verso 10 acaba falando mais um detalhe. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria. Então é impossível que aquele que a mulher estava descrevendo ter visto fosse o profeta de Deus. Impossível, a Bíblia não apoia isso. E então agora aquela mulher traz uma mensagem do suposto Samuel, né? E acaba com todas as esperanças de Saul. Ela fala para ele que ele vai morrer mesmo, que Deus o abandonou, para você ver como o diabo é ruim. Ele tirou ali o chão de Saul. No momento que ele mais precisava,
Satanás mostra a sua verdadeira face. E ainda Saul fica pior, desesperado, cai como morto no chão. A feiticeira agora fica com medo dele morrer mesmo. O que ia acontecer com ela se isso acontecesse, dele morrer ali naquela caverna, né? No meio do nada. Com certeza ela teria alguma consequência. Corre, faz uns bolos às pressas, mata um animal, faz cozinha para Saul comer e insiste para ele comer e ele come. Imagina essa cena. Saul comendo sua última refeição para entrar na grande batalha, a última grande batalha da sua vida. Como poderia ter sido diferente? E agora nós vamos ver o resultado. Meu bem, eu queria pedir a você que você achasse aquele detalhezinho aí, que não foi Deus que destruiu Saul. Eu vou procurando aqui o capítulo 31 de 1 Samuel, que vem trazendo ali o resultado de tudo isso que aconteceu. Nós vamos abrir lá em 1 Samuel, no capítulo 31. Você vai ver aqui o desfecho, por que essa situação, qual foi o resultado disso? O capítulo 31, no verso 1, diz assim: Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, a Aminadab e ao outro filho, Malquissua, filhos de Saul. A peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Gente, imagina que Saul agora está encurralado. Antes dele morrer, ele vê a morte de seus 3 filhos. Veja, a escolha de um pai, a escolha de um chefe de família, ela pode prejudicar toda a sua família. Por isso é muito importante você que é pai, você que é mãe, se posicionar do lado correto, do lado de Deus, porque as suas escolhas vão refletir nos seus filhos. Imagina isso. Agora, Saul está encurralado, os flecheiros o alcançam e no verso 4 diz: Então disse Saul a seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venha estes incircuncisos e me atravessem e se escarneçam de mim. Até aqui, Saul está preocupado com o que os outros iam pensar dele. Até no último momento. Imagina isso. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Que triste, que vida triste, que final terrível. E outras pessoas sempre são contaminadas, né? Ele morreu por um suicídio, podia ter sido completamente diferente. Porque até o ponto dele procurar aquela feiticeira, ainda tinha jeito para ele. Ele podia ter se arrependido, mas ele escolheu seguir outro caminho. E agora o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, foi morto. Derrotado o exército, os homens morreram, os soldados morreram e os que moravam ali nas cidades ao redor todos fugiram. Sabe o que os filisteus fizeram? No outro dia encontraram o corpo de Saul, cortaram a sua cabeça, tiraram as suas armas e levaram para o templo de Astarote, para o templo do seu Deus. Que desonra ao nome de Deus que aquele homem trouxe. Mas aqui também apresenta uma bondade que os homens de Jabes de Gileade fizeram. Pegaram ali o corpo de Saul, foram lá valentemente e sepultaram ele por conta de uma bondade que Saul tinha feito para os homens da cidade. Mas, meu bem, tem um parágrafo aí no final que fala uma coisa bem interessante. Foi Deus que destruiu Saul, porque ele não quis saber de Deus? Como é essa situação? Que importante sabermos essas palavras para nossa atitude não ser como essa de Saul. Nós vimos aí que Saul, ele teve toda a chance, né? Deus deu toda a chance. Todos nós também temos toda a chance para sermos salvos, mas que nós não venhamos ter a atitude de Saul, que estava rejeitando
a graça do nosso Deus. Olha só, nós primeiro temos que conhecer bem o nosso adversário. Olha só o que Deus deixou escrito para nós aqui no parágrafo que começa: em toda a sua conduta rebelde. Já perto do final, procura você aí em casa, já perto do final aí, 602, olha só, você vai mais para baixo um pouquinho que começa assim, ó, a obra do tentador, olha o que é que ele faz, olha só, a obra do tentador é fazer do pecado uma coisa insignificante, né? Tornar fácil e convidativo o caminho da transgressão e cegar a mente para as advertências e ameaças do Senhor. Esse é o principal trabalho dele, meu irmão. Ele pega as coisas que Deus falou que não e coloca, não é bem assim. Lembra de Eva? Deus disse, olha, não coma do fruto. Aí ele, não é bem assim não. Se tu comer, tu vai ser mais forte, Deus está te privando. Ele continua com a mesma coisa ainda hoje. A obra dele é essa. É tirar teus olhos de Deus para no final acontecer isso. Olha só, não foi Deus que destruiu Saul, ele mesmo se destruiu. Não é Deus não destrói o ser humano se destrói por si mesmo porque se entregou a Satanás. Olha só, mas no outro parágrafo agora diz assim, olha, esse parágrafo começa: a feiticeira ficou muito... Deixa eu ver se é isso mesmo. Assustada. Mais embaixo, mais para baixo um pouco, começa assim, ó. Ao consultar aquele espírito das trevas, Saul havia buscado a própria destruição. Olha só. Todo ser humano sabe que o poder que existe no universo maior é Deus. Se você for a Deus e ele não resolveu, fique quieto. Não vá para outro lugar mais não. Porque só vai piorar. Saul buscou a Deus e ele tinha destruído tudo. É como que eu falei para você. Como eu vou falar com alguém em São Paulo se eu não tiver um aparelho de celular? Eu quebrei meu aparelho de celular e eu quero falar na internet. Como é que eu falo? Ele tinha cancelado tudo e queria que Deus falasse com ele. E aí ele mesmo se destruiu. É isso que o diabo leva. Meu irmão, minha irmã. Deus trabalha tanto por você e por sua família. Tem anjos do seu lado nesse momento aí. Eu acho que eu creio que eu estou falando com alguém que está aí preocupado, né? Que quer sair dessa vida, mas o Senhor Deus tem poder para te tirar. Você está nesse problema, mas o Senhor Deus te tira. Porque o inimigo nos engana. Às vezes nós entramos em caminhos que não percebemos, mas Deus agora está clareando a tua mente. Entrega a tua vida ao Senhor, busca a palavra dele que você não cairá nas armadilhas de Satanás. Então nós temos que ter cuidado, Deus não destrói ninguém, Satanás leva as pessoas à própria destruição. Então, mais embaixo também, no parágrafo fala, olha só, por que Saul, olha a situação de Saul, gente, essa é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano, é isso o resultado de quem não obedece a Deus, diz assim, olha. O parágrafo começa: assim morreu o primeiro rei de Israel. Procure aí, eu preciso que você veja isso, você é em casa. Assim morreu o primeiro rei de Israel, carregando sobre si o crime de suicídio. Sua vida tinha sido um fracasso, misericórdia. Ele faleceu em desonra e desespero, porque havia posto sua própria e perversa vontade contra a vontade de Deus. Meus queridos, em nome de Jesus, nossas vontades não prestam para nada. Troque a sua vontade pela vontade de Deus. Saul aqui, Deus lutou, mandou Samuel, pedia o Espírito Santo direto falando com ele, lutou e ele só colocava a vontade dele. Não faça como Saul. E quem faz como Saul, o final é esse. É destruição. Nós temos um inimigo invisível, mas Deus está nos mostrando ele aqui. E nós precisamos
nos apegar a Deus. Só em Jesus nós venceremos esse inimigo que nós temos, para que nossa vida não venha chegar ao final desse jeito. Deus tem uma vida melhor para mim e para você. Amém. Ele tem uma vida eterna, feliz para sempre. É isso que Ele tem para você. Amém. Muito bem, nós aprendemos lições muito preciosas, que Deus abençoe você e nós agora vamos orar, né? Vamos pedir a Jesus a bênção dele para que nossa vida seja feliz, né? Amém. Vamos nos ajoelhar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essas orientações que o Senhor deixou aqui em Tua Palavra. Senhor, nós queremos colocar nossas vidas em Tuas mãos. Se tivermos, Senhor, com os pés em algum caminho errado, em algum sentimento ruim, em alguma coisa que está nos afastando de Ti, que o Senhor trabalhe no nosso coração e nos ajude a perceber, Pai, antes que seja tarde demais. Não nos permita ser iludidos por nenhuma coisa que nós mesmos criamos para a nossa destruição. Mas nos ajude, Senhor, a olhar para a Tua Palavra, a ouvir, nos arrepender sempre, para que não haja separação entre nós e Ti. Fica conosco, fica com todos os Teus filhos, Senhor, que estão ouvindo essa mensagem, esse relato que o Senhor deixou tão importante. Abençoe todas as famílias, abençoe-nos também aqui na escola, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que maravilha, né? Termos a palavra de Deus nas nossas mãos. Queremos agradecer, né, a sua companhia aqui, que o Senhor Deus venha nos ajudar cada dia mais. Entrega a tua vontade nas mãos do Senhor e tu serás muito mais feliz. Deus abençoe você e até a próxima.